Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Adrian, sou diretor de criação na MT Design e professor de design gráfico e edição de fotografia. Nesse vídeo eu quero trazer para vocês uma dica fantástica sobre nitidez. Como é que eu consigo aplicar uma nitidez melhor nas minhas imagens dentro do Photoshop? O Photoshop ele tem um recurso fantástico para isso, que são os filtros de nitidez. E nesse vídeo eu quero mostrar para vocês um dos recursos mais legais que o Photoshop tem, que é o filtro Unsharp Mask. Para isso, eu vou estar utilizando dois exemplos com vocês e vamos lá então. Primeira coisa que você tem que fazer para você aplicar qualquer filtro dentro do Photoshop é converter a tua layer num Smart Object, um objeto inteligente. Eu já fiz um vídeo no canal falando sobre os Smart Objects e o poder deles e o porquê que é interessante você trabalhar com eles. No meu caso, ele já é um objeto inteligente, já é um Smart Object, mas se no teu caso a tua layer não fosse, você poderia simplesmente clicar com o botão direito nela e pedir para converter em um Smart Object, converte to Smart Object. Como a minha já está convertida, isso é essencial para a gente trabalhar com filtros dentro do Photoshop, porque isso vai permitir que nossos filtros sejam editáveis, eu posso aplicar o efeito agora. Então, Filter, Sharpen, e eu vou usar o comando Unsharp Mask. Vocês percebem que o Photoshop tem vários filtros diferentes e cada um deles tem uma característica diferente. Eu gosto de usar o Unsharp Mask pela questão dos perfis de tratamento que ele me permite, pelos perfis de edição que ele me permite dentro do painel. Vou clicar na opção. Aqui ele tem três comandos que são essenciais para a gente. Para que eu possa observar melhor o efeito sendo aplicado, eu vou olhar dentro dessa janelinha, que é a janela de visualização do efeito. Eu não gosto de trabalhar com preview habilitado, porque ele aplica o efeito na imagem do fundo, e se for uma imagem com uma resolução maior e um tamanho maior, o filtro vai ficar bastante pesado e vai demorar para renderizar. Então eu prefiro olhar dentro desse quadradinho. Um detalhe, se você clicar dentro do quadradinho e ficar pressionando o mouse, você vê o antes, e quando eu soltar o mouse, eu vejo o depois do efeito. Vou aplicar o efeito bem forte para vocês verem melhor. Vou segurar antes, depois. Antes, depois. Então fica essa dica aí para você conseguir visualizar melhor suas imagens aqui dentro. Outra dica, quando você coloca o cursor do lado de fora do painel, você vai ver esse quadradinho na tela. Se eu clicar em uma região da imagem com esse quadradinho habilitado, ele vai trazer aquela área como referência dentro do meu visualização dentro do painel. Beleza, com essas dicas em mente, vamos começar o nosso tratamento. O jeito que eu gosto de trabalhar utilizando o filtro de nitidez é da seguinte forma. Eu sempre gosto de aumentar o máximo de amount possível, que é a intensidade do efeito. Vou zerar o radius e o threshold. Deixei o meu amount no máximo e por enquanto eu não consigo visualizar nada porque meu radius e meu threshold está zerado. O radius está em 0.1, que é o valor mínimo. A partir desse ponto eu começo a aumentar o meu radius o suficiente para eu começar a ver o efeito sendo aplicado. Quanto maior meu radius, mais forte fica o efeito. O que o radius ele faz? Ele lê os espaços, o contraste que existe entre os pixels, entre as edges, entre os limites claros e escuros da imagem. Quanto maior meu radius, maior vai ser esse raio, maior vai ser essa área que ele observa desse contraste. Vocês percebem que se eu aumentar muito, começa a aparecer um halo ao redor da imagem. Mais áreas ficam mais escuras e outras áreas ficam mais claras. A gente consegue ver bem forte essa mancha mais escura aqui ao redor do objeto. E o nosso objetivo é deixar o radius o suficientemente grande a ponto de não aparecer aquele halo super forte. Então, se eu zerar não tem nada de efeito, conforme eu vou aumentando, ele vai adicionando. Outra coisa, quanto maior o radius, mais áreas ele vai usar de referência. Isso significa que a minha imagem, se ela já tiver algum ruído, ela vai ficar com um ruído mais intenso ainda. Eu não vou utilizar um radius muito grande, para mim aqui já está de bom tamanho, 0.8 por exemplo. E aí entra agora o threshold. O que o threshold vai fazer? Ele vai servir como uma máscara, que vai me dizer onde o efeito vai ser aplicado e onde o efeito não vai ser aplicado. Se eu começar a aumentar o threshold, vocês vão perceber
que essas áreas assim, ó, de ruído vão começar a sumir justamente porque ele está ocultando essas áreas e nas áreas onde não tem tanto contraste na imagem ele vai dando uma suavizada, como se ele estivesse mascarando o efeito de nitidez naquelas áreas. Só que se eu aumentar tanto o threshold, acaba que o efeito também quase não vai ser aplicado. Ele vai ficar com esse efeito de desfoque, que é justamente o oposto do que a gente quer. Então eu vou voltar. Vou aplicar o meu threshold até o ponto dessa quantidade de ruído não ficar tão alto na minha imagem. Ó, aqui eu já diminui bastante o ruído, mas não perdi a minha nitidez. Posso até brincar um pouquinho mais aqui com o Radio. Se eu clicar e segurar o mouse dentro da janelinha de preview, você vai ver ó, o antes e o depois. Antes, depois. Percebe a quantidade de detalhe que a gente está ganhando na nossa imagem, ó. Só com esse efeito. Se você achar que o efeito está muito forte, agora você pode controlar o amount. Geralmente a gente não utiliza o amount no máximo, apesar de que o Unsharp Mask permite que a gente faça isso, dando um efeito bem legal para a gente. Ó, vou diminuir um pouquinho, mas não muito a ponto de perder a minha nitidez. Vou deixar 400 nessa imagem. Diminuir um pouquinho o threshold, vou dar o OK. Lembrando, galera, que cada imagem pede uma nitidez diferente. Para essa imagem aqui, esses valores estão funcionando. Para outra imagem, ela pode não funcionar. Esses valores podem não funcionar. Se eu desabilitar a visibilidade do Smart Filter, olha só o que acontece. Antes, depois. Vou dar o zoom de 100%, utilizando o atalho Ctrl 1. E olha só. Antes, depois. Antes, depois. Mesmo que essa imagem ela tenha uma certa tremida, por causa da foto que ficou um pouco tremida, eu consigo aumentar bastante ó, os detalhes dela. Vou aplicar o mesmo filtro, só que agora em outra imagem, para a gente ver um efeito diferente. Ó, vou utilizar essa imagem como referência. Já converti minha layer no Smart Object. Então vamos lá, ó, Filter, Sharpen, Unsharp Mask. Vou utilizar meu Preview para decidir o quanto de efeito eu vou aplicar. Algumas áreas, galera, são bem interessantes para você usar como referência. Nessa imagem eu tenho duas, a região dos olhos e a região do cabelo dela. São duas áreas que geralmente são ótimas para a gente usar de referência para decidir quais os valores a gente vai estar utilizando. Então, ó, vou seguir o mesmo processo. Vou aumentar 100% do amount. Vou definir qual radius eu vou estar usando para essa imagem, levando aquele mesmo esqueminha que eu falei para vocês ainda agora. A questão dos halos que são criados ao redor da imagem. E para isso eu posso até usar a referência aqui ó, dos fios de cabelo. Se eu aumentar muito o radio, deixa eu zerar o threshold aqui. Você vai começar a ver ó, os halos aparecendo. Tá vendo que ela fica com umas manchas escuras e uma parte muito mais clara? Ó? São esses halos que eu estou falando. Ó, antes, depois. Ó. Conforme eu for aumentando, esses halos vão ficando mais fortes e dá para ver isso aqui na sobrancelha de forma muito clara. Ó, antes, depois. Então, o meu objetivo é utilizar o Radius a ponto de não aparecer aquele halo tão forte, tão marcado, igual estava aqui em cima. Ó, posso diminuir mais um pouquinho. Geralmente, galera, eu não uso Radius muito grandes, tá? Eu uso de 1 para baixo. Depende, lógico, do tamanho da imagem. Para essa imagem aqui que tem 2.000 pixels de largura, 1 eu acho que está de bom tamanho. E agora, ó, como ele criou um ruído nessas áreas aqui onde não tem tanto contraste, eu posso aumentar meu threshold até ele suavizar essas áreas e limitar minha nitidez mais nas áreas de contraste. Ó, vou começar a aumentar aqui meu threshold. Você percebe que ele já deu uma suavizada ali, ó. Se eu aumentar muito, ó, ele fica muito mais suave, limitando bastante a nitidez da imagem às áreas onde tem mais contraste. Claro que não é isso que eu quero, senão fica muito artificial a minha imagem. Para essa imagem aqui eu acho que 8 está de bom tamanho. Vou só diminuir um pouquinho do amount, agora que eu decidi os valores que eu quero. Só para não ficar tão marcado e tão pixelizado as áreas de nitidez, porque senão fica muito forçado e acaba prejudicando a nossa imagem. Para mim tá bom, vou dar o OK. Ó, ele acabou de aplicar o efeito para mim. Se eu tirar o olhinho aqui do Smart Filter, você vai ver, ó, antes,
depois, antes, depois. E você vê como a imagem ganha detalhe, galera. Como a gente consegue, ó, trazer um detalhe interessante, até nos detalhes mais menorzinhos, ó, como por exemplo aqui no brinco, a área dos olhos. Olha só a quantidade de detalhe. É claro que esses valores eles são totalmente arbitrários, cada imagem vai depender de um valor e é você que tem que decidir que valores você vai usar. A gente poderia, por exemplo, usar valores de nitidez diferentes só para o cabelo, só para os olhos, e aí nós poderíamos simplesmente ir trabalhando com máscara. Criaria uma máscara de nitidez só para o cabelo, uma só para os olhos. Mas para esse primeiro efeito, olha só como fica interessante. E o threshold, ele me ajuda a limitar a área, fazendo com que minha nitidez realmente seja aplicada só onde eu preciso dela. Por exemplo, essa área aqui atrás está mais desfocada, ó, você vai perceber que quase não muda nada. Ó. Mas as áreas de maior nitidez e maior contraste, como o cabelo e os olhos, mudam bastante. Olha só. E eu consigo dar muito mais força para a minha imagem, muito mais visibilidade para ela. Então essa é a dica que eu tinha para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês comecem a usar esse filtro nas imagens de vocês, porque é um filtro fantástico e ajuda demais nos nossos trabalhos do nosso dia a dia e é um filtro super rápido. Aproveitem essas dicas no dia a dia de vocês e usem bastante. Caso você tenha gostado desse vídeo, não esqueça de dar o like no vídeo, não esqueça de compartilhar ele com quem você sabe que quer aprender mais do Photoshop. Dá essa força para o canal, galera, o conteúdo que eu tenho para trazer para vocês. Eu tento sempre trazer o melhor conteúdo possível, um conteúdo mais atual. E é um conteúdo totalmente gratuito para vocês, justamente para a gente compartilhar esse conhecimento. Então, muito obrigado por assistir mais esse vídeo e até o próximo.